Certamente você conhece, já viu ali novelas, a gente está falando da atriz Irene Havashi. Ela fez um relato muito forte sobre o drama que enfrentou por causa do filho, o Irã, que era viciado em maconha e cocaína. Com muita luta, ela conseguiu internar o filho, que hoje tem 49 anos, e trabalha ajudando outras pessoas que vivem o mesmo drama que ele. Irene revelou, escuta só, mãe, que ela perdeu muito tempo por causa, sabe do quê? Da vergonha da doença do Irã e do que as pessoas iam falar dele, reforçando que o vício em drogas é mesmo uma doença. Irene disse o seguinte: foi uma cavalgada no inferno. As pessoas ainda acham que aquela pessoa que usa drogas é apenas um turista da droga e de alguma forma controla aquele uso. E não controla. Ele vai para o fundo do poço. É uma doença horrorosa, porque o caráter é o primeiro que entra em julgamento. Forte, né, gente? Essa frase aí da Irene é a realidade de muitas mães, de muitos pais, que diante da vergonha, do medo do que as pessoas vão dizer ou vão pensar, ficam ali, ó, paralisados, né, diante do problema das drogas. Às vezes só quer saber de esconder dos vizinhos, não deixa ninguém ficar sabendo não, o menino dormiu na calçada, vem aqui, não deixa ninguém ficar sabendo não, ao invés de realmente, né, abrir os olhos para a situação e buscar uma ajuda. Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto que é muito importante. Participa com a gente aí no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Ravena de Matos. Obrigada pela sua presença, Ravena, boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. E a gente também recebe aqui o Kleber Serrano. Kleber, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, é sempre um prazer recebê-lo. E você, ouvindo esse relato agora da Irene Havashi, você volta um pouquinho, né, nos anos e lembra de tudo que você viveu com seu filho? É verdade, Beta. Boa tarde boa a você, psicólogo, boa tarde aos nossos ouvintes. Para mim é mais do que um prazer estar aqui com você. Sempre que precisar para falar desse tema, eu estou à disposição. Olhando o caso da Irene, eu me vejo lá atrás. Às vezes a gente fala assim, a família é a última a saber. No meu conceito, a família não é a última a saber. A família é a última a acreditar que isso de fato está acontecendo. Na maioria das vezes, a família percebe, porque o indivíduo está dentro de casa, ele está vendo o dia a dia, está vivendo o dia a dia e qualquer mudança é perceptível. Só para relatar, eu lembro, Beta, que uma vez eu cheguei no banheiro e tinha uma latinha de Coca-Cola. E eu chamei a atenção do meu filho. Agora você está dando para tomar Coca-Cola no banheiro? Olha que estupidez. Mais tarde eu fui entender que a latinha de Coca-Cola era para usar o crack. Então, eu não entendia, mas eu também não procurei verificar os sinais evidentes de que ele estava sob o uso de droga. Então, o que aconteceu com a Irene, eu acho que acontece com muitas famílias. Elas têm vergonha, elas têm medo, mas se eles saírem dessa onda de vergonha, da onda de medo e expor a situação, o que mais tem hoje é ajuda. Não quer dizer que a pessoa vai abandonar, mas vai ter um tratamento. Como romper, Ravena, essa barreira da vergonha? Porque não, minha família é uma família conhecida, é uma família tradicional, é uma família da igreja. Como que rompe? Né? É um sentimento normal, né? Você ter essa vergonha diante do histórico da sua família, mas também é preciso romper, né? Sim, Roberta, é preciso romper, mas esse sentimento de vergonha, ele é natural não somente pelo histórico da família ou pela posição ou estado social, mas pelas expectativas que a gente coloca nos nossos filhos, né? Principalmente nesse caso específico, que é do filho dele e do filho da Irene. Nós construímos desde a gestação muita expectativa em cima daquele indivíduo. Então, a gente espera que ele seja algo que vá, né, suprir essas nossas expectativas. E quando isso acontece, a gente se frustra, né? Porque além de expor e além de acontecer algo que a gente não estava esperando, a gente entende que aquela vida também está em jogo, que tem muitas variáveis nessa equação. Mas o primeiro ponto para romper com isso é, primeiro, admitir que é um problema. Isso é a parte mais difícil, porque é muito mais fácil estar na negação. Isso para qualquer problema que nós enfrentamos, principalmente esse. E segundo, tentar compreender as razões e o motivo da adicção, do início,
do que falta para a gente poder suprir esse organismo daquilo que ele está precisando. Ou até mesmo ele entender o que está precisando. Porque o mais interessante no uso de drogas não é tentar entender o porquê do uso, mas o porquê do uso, o que há de errado no uso, mas o que há de certo no uso. Por que a pessoa escolheu estar ali? O que aquilo tem aliviado? O que aquilo tem preenchido? Que a vida desse indivíduo não tem. Kleber, você passou por esse sentimento, essa fase da vergonha também? Passei. Nessa época eu morava nos Estados Unidos. E a gente tinha o grupo de brasileiros, é um grupo grande, mas assim, eu me envolvia mais com as pessoas da minha religião. Então eu estava sempre junto com eles. E aí eu pensava assim, e agora? Como é que eu vou falar isso para eles? Eu não acredito, eu, uma pessoa, estudo tanto a Bíblia com ele, e ele fazendo isso. Então, esse sentimento veio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só consegui entender a dependência química quando eu voltei ao Brasil, quando eu internei ele compulsoriamente, nós comentamos isso em outra época, que eu me internei com ele 9 meses, aí eu comecei a entender o que era dependência química. Deixa eu só abrir um parênteses. Gente, a história do Kleber é de arrepiar. Se você nunca ouviu a história dele aqui no programa, a gente vai resumir. Esse pai aqui fez de tudo realmente, literalmente, para ajudar o filho. Você ouviu isso agora? Esse pai se internou junto. Não foi isso? Exatamente. Você abriu mão da sua vida para ajudar a tirar seu filho disso. Com certeza. É claro que alguns fatores favoreciam. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu não tinha um trabalho ainda. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não é possível. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E foi por causa dessa internação, por tentar entender o que se passa na mente de um dependente químico, que eu hoje sou psicanalista, que eu hoje tenho várias qualificações e certificações em dependência química e principalmente dirijo uma instituição com cerca de 63 pessoas ajudando acolhidas. Outras famílias, exatamente, né? Isso é muito importante. E diante desse processo, desse relato aí da Irene Havashi, isso demonstra a importância do pai e da mãe nunca desistir do filho, né? Isso é muito importante também, né, Ravena? Sim, extremamente importante, e me sensibiliza muito saber da sua internação, porque a gente às vezes, Roberta, acredita que, e isso você pode falar com propriedade, né, que o oposto do vício é a sobriedade, mas é a conexão. Então, a gente acha que estar limpo é estar fora do vício, mas, na verdade, são as nossas conexões. A gente estar conectado é da natureza inata, natural do ser humano se vincular a alguma coisa. Então, se eu estou me vinculando a algo que me destrói, a algo que eu perco a minha saúde, perco a minha beleza, perco a minha vida, né? Porque a pessoa se expõe a riscos absurdos tanto para conseguir a droga, tanto para continuar o uso. Então, a gente vê pessoas realmente morrendo pelo uso. Então, como que a pessoa consegue trocar toda uma vida por isso? Tem um motivo. Não é simplesmente por uma satisfação imediata, mas por um alívio de uma dor muito intensa. E a gente consegue tornar a pessoa sóbria através da conexão. E através de nunca desistir, como o senhor mesmo fez, e através de estar ali, de se vincular e de sempre estar fortalecendo as relações. É o mais importante. Olha só, eu vou abrir aqui espaço rapidinho para algumas participações. Tem gente que diz, boa tarde, até pediu para não ser identificado. O meu corpo foi um verdadeiro laboratório de todos os tipos de drogas durante os anos 80 até 2013. Com o passar do tempo, eu fui parando de usar drogas. Parei de fumar quando minha filha nasceu, em 98. Parei de beber no começo dos anos 2000 e em 2012 larguei as drogas todas, graças a Deus. Acredite se quiser, ele até não teve nenhuma recaída. Olha que bacana esse relato, gente. Acredito que Deus tem operado muito na minha vida. Nossa, que relato lindo e inspirador. Também tem outro comentário. Olá, meu nome é Rodrigo. Posso falar muito bem sobre o contexto da vida do Kleber nos últimos 9 meses. Eu entrei no Instituto sem perspectiva de vida nenhuma. Peraí que o comentário sumiu. E hoje sou coordenador do Instituto, mas aonde ele é presidente, eu posso falar com bastante propriedade sobre o trabalho. Que bacana, né? Trazendo aqui esse relato de um profissional, de uma pessoa. Enfim, olha, mais uma pessoa também que venceu, né, Kleber? O Rodrigo é suspeito, né? É, né? Não, mas a gente fica feliz porque eu me vejo hoje
eu não me vejo hoje fora desse trabalho. Então, desistir, jamais. E aí esse relato, o primeiro relato aí, que ele já está há tantos anos sem uso, e ele termina o final dizendo que ele acredita de Deus. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Ao longo desse tempo todo que eu estou tratando de dependência química, eu não conheço ninguém, mas absolutamente ninguém, nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de espiritualidade, que não tenha saído das drogas sem uma conexão com Deus. Então, isso para mim é não desistir. Por exemplo, se ele sair dessa conexão com Deus, ele pode recair. Então, ele não desiste. Então, a desistência não pode ser minha, como parente, familiar, codependente, não pode ser dela como profissional e não pode ser principalmente do usuário. Ele não pode desistir. E o que a gente mais vê às vezes, Beta, são usuários desistindo. Isso me faz chorar, me faz doer, porque eu lembro lá atrás. Meu filho, há 5 meses atrás, começou a desistir. Chegou para mim e falou assim: pai, eu preciso voltar para a internação, quero ficar lá com você. Para mim foi um orgulho. Se internou, 5 meses, voltou para o mercado de trabalho dele, está lá. Talvez ele esteja assistindo, mas você já conheceu ele aqui. Tem as dificuldades, né, porque ele precisou amputar uma perna em decorrência da diabetes e também por causa do uso frenético de drogas, mas ele também não desiste. Ele fala assim: não, eu vou vencer, eu não sei quando, mas vai chegar o tempo que eu vou falar 5 meses, 5 anos, 50 anos, limpo. Olha, esse pai está aqui emocionado, com lágrimas nos olhos, e a gente tem essa honra de recebê-lo aqui mais uma vez, para contar essa história de superação e te dar sempre os parabéns por ser esse super pai que nunca deixou o seu filho sozinho, sempre esteve ali. E é com essa palavra para cima que a gente encerra então esse estúdio, né? De sempre ter essa espiritualidade, como o senhor bem disse. Obrigada também pela sua presença, viu, Ravena? Volte sempre também aqui no programa, tá? Uma boa tarde. Boa tarde.